responder? Depende da pergunta. Os professores vão tomar vacina, certo? Hum. Depois que os professores tomarem vacina do Sebric, as aulas vão voltar presencialmente? Então, Kézia, essa resposta é muito difícil de falar para você, porque quem decide isso é a Secretaria de Saúde, né? O Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação. Então, a gente precisa saber de uma orientação oficial para saber quando e como vai acontecer o retorno, né? É uma resposta que eu não tenho condições de dar. Tá bom, obrigada. Difícil mesmo. Um assunto complexo. Então, Porque, vai falar. porque os menores de idade não podem tomar vacina ainda. Sim. Então eu pensei, já que os professores vão tomar, certamente deve voltar depois que eles tomarem. Eu acho que a intenção é tentar, né, vacinar os professores imediatamente para que a gente possa começar a pensar no retorno. Mas, né, até assim, de forma oficial, a gente não tem nenhuma resposta a esse respeito. Por enquanto, o que permanece são as aulas remotas mesmo. Eu até faço um apelo, assim, porque a gente sabe, né, que tem muita, assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade realmente de participar da aula remota. Mas a gente sabe de colegas que têm condições e não vêm, né? Assim, é uma coisa que. Então, assim, se vocês puderem conversar com os colegas de vocês, né? Porque aqui também é um lugar para a gente bater papo, né? Manter o contato, né? Vamos lá, então. Obrigada. Experiência estética. O que é esse negócio? A gente vem falando nas outras aulas, nós lemos alguns textos falando sobre o olhar, da arte, a intersubjetividade, né, o que é a subjetividade, como é que funciona. O outro último texto foi Educação do Olhar. Aí agora a gente vai ver esse texto aqui. Não sei se a gente vai conseguir ler tudo, mas pelo menos a gente dá uma passada nele e vai conversando. E se tiverem aí dúvida ou quiser falar alguma coisa, vocês podem levantar a mão que eu vou colocar aqui o lugarzinho onde eu posso ver vocês aqui levantando a mão. Como eu não consigo me ver, eu não consigo ver vocês, mas aí eu consigo ver se vocês levantarem a mão aí. Eu vou falando aqui e vocês vão, por favor, se tiver alguma coisa, anota, né? Que aí no final eu abro espaço aí para pergunta. Então vamos ao texto. Experiência estética. Chegamos agora ao assunto central desse pequeno trabalho, a experiência da beleza. Porque esse texto aqui está dentro de um livro, que é o que é beleza, aqueles livrinhos da coleção Primeiros Passos, que é cultura, o que é beleza. Vamos então, a partir dos conceitos e comentários elaborados nas páginas precedentes, tentar entender o que é exatamente, o que significa exatamente para o ser humano a experiência estética. Entro no cinema e me sento. Aí ele vai fazer uma descrição de uma circunstância para poder exemplificar do que ele está falando. Entro no cinema e me sento. Apagam-se as luzes e a projeção se inicia. De repente, sinto-me envolvido como que por uma outra realidade que me faz, por algum tempo, esquecer-me da minha, daquela em que vivo diariamente. Deixo de lado o aluguel atrasado, a conta do telefone, o automóvel que deve ir para revisão, a certidão que preciso providenciar, etc. Ponho tudo isso à parte para vivenciar o filme, para viver a obra que me torna e me seduz, que me toma e me seduz com sua fala de muitos ecos. Agora estou sentindo a ira do herói face aos invasores do seu país, sentindo o medo frente à sua ação arriscada, a ternura do amor entre mãe e filho, o arrebatamento cheio de paixão dos amantes. Agora estou vivenciando uma experiência estética. Deixei meu cotidiano em suspenso e a ele só retornarei ao final da sessão. Só um comentário aqui rapidamente. Uma outra aula que eu apresentei esse texto, a aluna falou sobre a experiência que agora a gente está vivendo de uma outra forma. Por quê? A gente não está podendo ir ao cinema. E em casa, essa sensação, né, é completamente diferente de a gente experimentar lá na sala própria para isso, né? Em casa, quando você vê dentro da televisão, é uma outra. É difícil de você manter a concentração para poder mergulhar naquilo ali, né? Ela estava falando sobre isso, eu achei muito interessante contextualizar a experiência, né?
Como é que a gente, mesmo assim, a gente tem experiência estética, né? Quando a gente, eu falei uma vez aqui sobre quando você sente o cheiro de um perfume, né, que te lembra alguma coisa, isso também é uma experiência estética. Cheiro da terra molhada, que te remete à chuva, mas que te remete né, a memória de algum acontecimento. Aí, está aí uma descrição bastante superficial de uma experiência estética, cujos meandros e minúcias vamos tentar aclarar daqui para frente. Como foi dito no primeiro capítulo, será mais fácil para esse propósito que seja considerada nossa experiência da beleza frente a uma obra de arte. Aí ele traz, né, para o nosso interesse, né, que é a nossa relação com um objeto artístico, já que sua finalidade principal é apenas e tão somente conduzir o espectador ao mundo do belo. Para tanto, é bom que saibamos o que é, em linhas gerais, uma obra de arte, ou seja, como se dá a sua estrutura e qual função desempenha ela no mundo dos homens. Então, ele vai tentar aqui mostrar para a gente que existe, né? Existem regras, né, para a gente poder participar do entendimento de uma obra de arte, sobretudo no período contemporâneo. E aí, para contextualizar isso que estou falando, talvez todas as aulas que nós tivemos anteriormente e essa vão ajudar a gente a ampliar o nosso repertório e entender coisas que estão relacionadas à arte contemporânea, porque na prova do Enem, que eu tenho visto as anteriores, cai muita questão relacionada à arte contemporânea, artistas contemporâneos e como é que a gente precisa entender como é que funciona isso, né? Porém, primeiramente, uma confusão muito comum deve ser resolvida quanto ao local onde reside a beleza. Tomando-se uma música, por exemplo, podemos submetê-la ao estudo de um cientista, um físico, especialista em acústica, em sons. Ele pode estudar a obra, dissecá-la, analisá-la, medir a intensidade, a altura, a frequência e suas notas, traçar gráficos e equações que representem as relações que elas mantêm entre si, etc. Depois disso, podemos perguntar-lhe: muito bem, mas e a beleza? Foi medida de alguma forma, encontrada em algum recanto da obra? Não. A beleza não é uma qualidade objetiva que certos objetos possuem. Se assim fosse, qualquer pessoa contemplando tais objetos deveria considerá-los sempre belos. O que não ocorre. O que é belo para um não é belo para outro. Decisivamente, a beleza não se encontra nas coisas, não é um certo atributo objetivo que determinados objetos detêm e outros não. Porque ele vai depois explicar mais para frente que a beleza ela se dá na relação entre o objeto e a pessoa. Por isso que é muito interessante a gente chamar atenção, estou chamando a atenção de vocês para uma coisa que será importantíssima, por exemplo, para vocês elaborarem as redações de vocês do Enem. Quanto mais repertório sociocultural vocês tiverem, experiências e vivências, quanto mais leitura, né, melhor vai ser para produzir o trabalho, porque você chega ali, você tem lá o texto motivador, mas o texto motivador é para que você, a partir dali, faça outras relações. Então, um texto motivador ele pode ter várias interpretações. O que vai contar na hora de você escrever é como você apresenta a sua argumentação. Vocês vão aprender isso com a Daniela, não sei se é a professora Daniela. Aquela ordem que vocês vão aprender, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão, né, o recheio que vocês vão colocar ali vai depender de cada um de vocês. Por isso que ele fala aqui que a relação entre a beleza, ela se dá na relação entre o sujeito e o objeto, né? Você que vai atribuir valor àquela obra contemporânea e mais, né? Dependendo, aí que está o negócio, dependendo do teu repertório, aquela obra vai ter sentido ou não. E isso está na arte contemporânea muito vivo. Poderíamos então pensar que a beleza seja produzida no interior do ser humano, aqui, ó. Ou seja, que ela nasça exclusivamente em nossa consciência. Todavia, se isso fosse verdade, não se precisaria mais ouvir discos, ir a concertos, a museus, ler poemas, etc. Bastaria ficarmos sentados sentindo a beleza da nossa cabeça, que a nossa cabeça produziria. Portanto, a beleza também não nasce e vive em nossa consciência por si só.
ela não se encontra nem no objeto em si mesmo e nem isoladamente nos sujeitos humanos. Olha, isso aqui tem a ver com as aulas anteriores, que nós falamos sobre subjetividade. A coisa ela não acontece só dentro da cabeça de vocês, né? Só dentro da imaginação. Como ele falou aqui, senão a gente não precisaria ver nada, nem ouvir nada. Né? Na verdade, a coisa se dá, é um ciclo, né? Você olha lá e elabora dentro da sua cabeça. O que está fora e o que está dentro, eles têm uma relação, e o que está dentro você elabora, e cada um elabora de um jeito diferente, dependendo da sua vivência, da sua experiência, do meio social. Vamos ver aqui o outro. Tá. Portanto, a beleza também não nasce, vive em nossa consciência por si própria. Ela não se encontra nem no objeto em si mesmo, nem isoladamente nos sujeitos humanos. Vamos ver aqui a outra. A beleza habita a relação, foi o que eu falei agora, né? Dependendo do seu repertório, você vai dar um maior valor, vai dar um sentido para aquele objeto, né, artístico. A relação que um sujeito, com uma determinada percepção, mantém com o objeto. A beleza está entre o sujeito e o objeto. É uma relação entre sujeito e objeto. A beleza está entre sujeito e objeto. Nesse sentido, é que se pode compreender os versos de Alberto Caeiro. Fernando Pessoa, ele tinha heteronômio, dava heteronômios para escrever a poesia dele. Então, um deles era o Alberto Caeiro, que está aqui colocados como epígrafe desse texto. Aí ele reproduz aqui a frase: a beleza é o nome de qualquer coisa que não existe, que dou as coisas em troca do agrado que me dão. Então, a beleza é o nome de qualquer coisa que não existe. Então, você atribui, né? Você que vai dar valor para aquilo, você que ressignifica o que está ali na tua frente. Para que a consciência sinta a beleza, é necessário que seja tocada pelo aparecer de um dado objeto. Você tem que, né, como eu falei aqui, que está externo a você, você tem contato com aquilo, e aí, né, é por isso que a arte contemporânea é difícil, porque ela exige de você uma reelaboração, não é uma coisa que está pronta. Como a gente está muito condicionado às coisas prontas, que já chegam prontas para a gente, por exemplo, através da televisão, está tudo pronto ali. Você não, a tua cuca, ela só identifica coisas familiares, o que é familiar, o que não é familiar. Agora, quando você vai para um outro espaço que não tenha esse tipo de mediação e que é um objeto que está ali, né? Você precisa ter outro repertório para poder interpretar aquele objeto, né? Eu estou tratando aqui estou tratando o objeto como um texto. Vamos pensar que o objeto artístico é um texto, né? Eu falo interpretar, né? Interpretar o objeto artístico, interpretar um texto, né? A imagem pode ser um texto, né? Posto isso, trataremos de compreender o que é realmente uma obra de arte e para que ela é construída. Para facilitar as coisas, partamos da definição de de Susan Langer, propõe para a arte. A arte é a criação de formas perceptíveis expressivas do sentimento humano. Explicamos melhor essa afirmação. A arte é sempre a criação ou construção de formas. Toda obra de arte é uma obra acabada. Desculpe, toda obra de arte é uma forma acabada, seja ela estática ou dinâmica. Estática e dinâmica aqui, a música ela é dinâmica, a fotografia é estática. Só para dar um exemplo, né? A pintura é estática. A pintura, a escultura, a fotografia são exemplos de arte que se dão em formas estáticas, ou seja, se mantêm fixas no decorrer do tempo. A dança, o teatro, o cinema, a música são exemplos de arte com formas dinâmicas, isso é, que vão se dando, vão sendo construídas ao longo do tempo. Então, só para comentar aqui a respeito da música, que também estou mais ligado à música diretamente, a música, por exemplo, ela quando é um show ao vivo, ela só existe enquanto acontece. Né? Isso que eu estou falando pode ser até um pouco difícil de entender, mas é só você lembrar de quando você vai num show, ou quando você vai num encontro, antes, né, não tem nada. O palco está ali, tudo organizado, as pessoas vão chegando, vai criando uma expectativa, aí você vê as pessoas, os músicos se arrumando no palco, já muda, vai mudando o clima, e aí quando começa, parece que acontece alguma coisa diferente, né? Isso foi até um motivo, foi objeto de estudo, foi um objeto de estudo no mestrado
em arte. Tá lá, eu coloquei até lá no projeto para vocês assistirem o vídeo, que eu falo justamente disso. Antes do show, não tem nada. Aí vai se aproximando, as pessoas vão começando a se organizar, começa a ter um clima. Durante o show, aí muda o clima, acontece alguma coisa ali. E depois, quando acaba, volta tudo de novo, né? A música só existe enquanto ela está sendo feita, né? A dança e o teatro, já falei isso aqui, são exemplos de arte com formas dinâmicas, isto é, que vão se dando, vão sendo construídas ao longo do tempo. E as formas da arte são ainda perceptíveis, quer dizer, oferecem-se à percepção. A arte dirige-se fundamentalmente às faculdades perceptivas humanas e não às intelectivas. Aqui também é muito interessante, porque a poesia, a música, a pintura, elas também elas não são mediadas por conceitos. Então elas se dão por relações não verbais. Quando você ouve um som, né, vai direto à tua memória. Você ouve um som que pode te lembrar alguma experiência também, algum momento da tua vida, né? Ou uma música, né? Um som ou uma música, né? Como eu falei do cheiro, elas se dão por questões não verbais. Não tem conceito que intermedie, né, que te explique. Por isso que às vezes é difícil de você falar sobre música, né, explicar o que acontece. Como ele falou lá no início do texto, um físico pode analisar as particularidades sonoras, mas ele não vai encontrar beleza nas particularidades sonoras, né? Tais formas, na definição de Susan Langer, são expressivas do sentimento humano. Por sentimento, entenda-se aí o que foi discutido em nosso segundo capítulo, apreensão direta de uma situação, não mediada por símbolos linguísticos ou quaisquer outros. Foi o que eu acabei de falar aqui. Não tem conceito para explicar, né? Você tem a experiência diretamente com o som. Não tem ali palavra, né? O melhor exemplo disso que eu estou falando é quando a música não tem letra, né? Você fica, na verdade, não é que você fique abandonado, mas você tem mais possibilidade de criar, porque o som, né, o som sem palavras, a interpretação pode ser variada, né? A música instrumental dá essa possibilidade para a gente. É assim como uma leitura de um livro. Quando você vai ler o livro, né, cada um de vocês vai ouvir coisas, vai imaginar, trabalha com a imaginação de vocês. Por isso que é importante a leitura. Um pouco desgastante e dificultoso? É óbvio. Por que será dificultoso? A gente vive condicionado pela imagem pronta, né? A imagem pronta que está na televisão, que está na internet, isso nos afasta o exercício da leitura, porque a leitura exige um outro posicionamento. Você não pega o livro ali e fica passando, né? E é curioso, porque quando você fica nesse movimento, né, de só passar, olhando o celular, só passar, você não aprofunda. Você fica na superfície. Isso é curioso. E aí, quando você é obrigado, ou você tem necessidade de ler um texto, aí dá dor de cabeça, dá sono, porque você não está habituado. Não é que você não tenha condições, não. É porque nós estamos condicionados mesmo, quase que programados, né? Peraí, onde eu parei? Ah, tá. Tais formas, né? Por sentimento, entenda-se aí o que foi discutido em nosso segundo capítulo, a apreensão direta de uma situação não mediada por símbolos linguísticos ou quaisquer outros. E a expressão contida numa obra de arte não é igual ao riso ou ao choro, por exemplo, que são sintomas diretos de sentimentos. A expressão nela é concretizada, trabalhada, lavrada em formas, é uma expressão gravada num símbolo. Lembre-se do que foi dito anteriormente. Nossa linguagem conceitual é importante para descrever os sentimentos, mas nomeá-los apenas. Assim, a arte seria uma tentativa de descrevê-los, de encontrar-lhes formas representativas. Através da arte, temos como uma visão do mundo de nossos sentimentos. Temos formas que nos permitem ver de fora a inefável dimensão do nosso sentir. Ele está falando aqui que é uma outra maneira da gente ter contato com, por exemplo, com a nossa subjetividade, né? Traduzindo o texto para o que a gente está lendo, né? De certa maneira, a arte simboliza os sentimentos para que os aprendamos, para que os percebamos concretizados em formas
que lhes são analógicas. Aqui, só para traduzir, é para a gente elaborar justamente as coisas que estão na nossa imaginação ou na nossa subjetividade. A arte ajuda a gente a elaborar os nossos próprios sentimentos. Tanto é quando você vai. Não sei se alguém aqui ficou sem Wi-Fi. Ah, ok, beleza. Tanto é que se alguém que já teve possibilidade de ir no psicólogo, né, ter uma sessão, uma conversa, ele vai propor, né, jogos, vai propor desenho, vai propor uma conversa, porque através desses caminhos você elabora as coisas que estão na sua imaginação, os medos, os anseios, as angústias. Né? Por isso que tem arte terapia, né, também nesse sentido, para ajudar a pessoa a elaborar as suas próprias sensações, as coisas que estão na subjetividade. Note que na sentença anterior foi afirmado que arte é, de certa maneira, um símbolo dos sentimentos. Na realidade, ela não é um símbolo no sentido rigoroso do termo, mas quase um símbolo. Um símbolo, por definição, é uma determinada forma visual ou sonora, ou até tátil, olfativa ou gustativa, que se convencionou para apresentar qualquer objeto, evento ou mesmo ideia. A palavra portuguesa casa, por exemplo, foi convencionada pelos que utilizam essa língua para significar moradia. Em inglês, para o mesmo objeto, convencionou-se a palavra house e assim por diante. Mas isso aqui, quando ele usa casa como exemplo, é muito interessante, né? Se eu falo casa, todos nós entendemos, né? Casa. Eu já até falei isso em outra aula. Mas cada um de vocês tem uma casa na cabeça. Mesmo que eu fale assim, ó, a casa tem um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha. Mas cada um vai imaginar completamente diferente. Já no caso da arte, não há uma convenção em torno de suas formas e elementos. A cor amarela, a linha curva, e aí aqui ele está está complexificando a questão. Como a gente usou o exemplo da casa, né, que cada um de vocês tem uma, mesmo que entendo casa, né, todo mundo sabe o que é uma casa, mas cada um tem uma casa diferente. Essas outras palavras que ele vai colocar aqui, e aí fica mais complexo ainda. Se uma palavra que é comum a todos nós imaginamos coisas diferentes, imaginem palavras que não são formas, né, constituídas, né, cores, sons. Fica mais complexo ainda. Já no caso da arte, não há uma convenção em torno das suas formas e elementos. A cor amarela, a linha curva, a nota ré, um acorde dissonante, por exemplo, não significam nada em si mesmos. Não há uma convenção para que tais elementos representem alguma coisa. Mesmo uma obra de arte constituída, uma sinfonia, um quadro, etc. Aí eu vou lá para a segunda página para acabar. Não foi convencionado, aqui. Não foi convencionada para representar para todos os seus eventuais espectadores este ou aquele sentimento, essas coisas que ele falou anteriormente. Este ou aquele sentimento, definidos de forma conceitual. Uma obra de arte simboliza apenas e tão somente os sentimentos que existem nela própria. Ela não nos transmite um conceito, uma ideia a respeito do sentimento. Ela não explica, por isso que também é bom, isso me ajuda a falar que, por exemplo, arte, filosofia, eles não são para responder questões, não é para você, isso aqui é. Por isso que é difícil, eu acho que foi a Ana Kézia ou a Sofia que falaram, professor, a gente está com dificuldade de ter uma aula assim com texto. Por quê? Porque não tem assim ainda, né? Aqui, por exemplo, a gente está analisando, investigando, entendendo, né? Não tem uma resposta certa. Isso é amarelo, isso é certo e errado. A gente tem aspectos da arte, que a arte mostra para a gente a respeito da realidade. A filosofia também faz isso, né? Muito mais interessante para a filosofia e para a arte também fazer questionamentos e perguntas do que trazer respostas prontas, né? Então, aqui, por isso, ela é quase um símbolo que não nasce de uma rígida convenção, como é o caso da linguagem. Isso tem a ver com o sentido, com o significado expresso na arte. Esse sentido nunca é algo que pode ser dito conceitualmente através da linguagem. Lembre-se, né, a linguagem não descreve os sentimentos. O que uma obra nos exprime, o que ela nos permite, é contemplar os sentimentos por meio de formas que guardam uma relação de analogia entre eles, com eles. Por isso, a pergunta mais estúpida que se pode fazer a um artista é: o que você quis dizer com isso?
Tem até uma anedota, não sei se eu já ouvi, né, professores de música na faculdade, quando eu fiz, eles contavam essa anedota, que o Beethoven foi tocar lá para o rei, tocou uma peça, e aí tocou a peça. E aí, quando o Beethoven acabou a peça, né, o rei fez essa mesma pergunta aqui para o Beethoven. "Não, mas o que você quis dizer com essa canção, com essa obra?" Aí o Beethoven olhou para ele, voltou para o piano, tocou tudo de novo. Porque não, né, a palavra não ia explicar o que está na música. Não é, entendeu? Não é para você explicar, é para você ouvir e, como eu falei no início da nossa aula, elaborar. Cada um de vocês vai elaborar aquela música dependendo da experiência que vocês tiveram. Então, por exemplo, a pessoa que nunca ouviu canção, uma música erudita, né, ou música diferente, quando tem contato com isso, é óbvio que vai achar ruim. Não teve experiência, né? Se tivesse tido experiência, né? E aí a gente tira também essa coisa de ser bom, o que que é melhor, o que que é pior. Não tem isso de melhor, pior. É só ter tido experiência. Se você teve experiência, entendeu como funciona aquela música, quais são os elementos, aí você começa a fazer analogia entre os vários estilos musicais. Você não fica aquela coisa, isso eu gosto, porque o gosto também é discutível. E aí, isso me dá condições de falar, por exemplo, da indústria cultural, que promove, que como é que fala, meio que programa o gosto, e fica tocando, por exemplo, né, um exemplo, uma música que é tocada muito e que todo mundo escuta, não necessariamente é boa, mas a gente acredita, né, que se todo mundo escuta é porque é bom. Não, quando você começa a ler esses textos, você começa a entender, né, que existe uma indústria cultural que massifica uma informação, né, e que quando você, por exemplo, começa a estudar, você começa a ver que tem outros estilos. Então, é isso, é mais complexo, né? Estudar arte, estudar filosofia, estudar história, se você for só receber informações, né, você realmente vai ficar na superfície da informação e correndo o risco de reproduzir coisas, só reproduzir, reproduzir, reproduzir. Né? Não pensar sobre o que você consome, não pensar sobre o que chega até você. A arte, a filosofia serve, além disso que ele falou aqui, serve para a gente pensar sobre a realidade que nos chega, né, com a qual nós temos contato. Isso tem a ver com o sentido, com o significado, eu já li isso. Por isso, a pergunta mais estúpida, eu já falei isso. Ora, ele não quis dizer, pois se o quisesse, empregaria a linguagem. Então, Beethoven não quis dizer, ele tocou lá, senão ele escreveria, não ele falaria. Ou ele usaria a linguagem conceitual. Ele está justamente nos mostrando aquilo que não pode ser dito, que é inefável. O artista não diz, ele mostra. É impossível, portanto, dizer ou contar uma obra de arte, já que o que ela nos apresenta é incapaz de ser comunicado conceitualmente. No segundo capítulo, tracei um contínuo entre os conceitos da comunicação e expressão, afirmando que a ciência buscava chegar o mais perto possível do extremo da comunicação. A arte, pelo contrário, busca estar mais próximo do polo da expressão. Então, a arte ela amplia a nossa visão a respeito da realidade. Ela não fecha, ela não quer botar a gente no quadradinho, ela quer dizer, a arte que ela é especulativa, que ela é crítica, né? Essa arte que você olha, pô, peraí, isso aí eu já ouvi várias vezes, eu quero ouvir coisas diferentes, né? Se você tiver essa curiosidade, né, a arte vai poder te ajudar a ampliar a tua visão do mundo, né? Não se pode dizer o significado de uma obra, não se pode exprimir aquilo que há nela de outra forma, a não ser por ela própria. Não existem sinônimos no caso da arte. Entenda, não se pode transmitir conceitualmente, por meio de uma linguagem, o sentido expresso por uma obra, e nem mesmo construir-se com outras obras, sinônimos para a primeira. Vamos fazer comparação entre obras. Aquela parece com aquilo. Por exemplo, né? Uma coisa que é muito comum. Vamos fazer um quadro aqui para combinar com o meu sofá. Saiu da função da arte. Essa função é uma função que reduz, né? Não se pode compor uma sinfonia que exprima exatamente o nome a nona de Beethoven, né? Não se pode pintar o quadro que seja sinônimo da Guernica de Picasso. Eu acho que nós falamos sobre essa obra em uma das aulas,
que a Guernica de Picasso trazia ali várias informações a respeito de uma guerra, mas ela poderia também, olha só que coisa interessante, ele fez aquela obra, acho que foi a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, mas se você olha para a obra, ela se refere a tudo que é de coisas ruins que acontecem na humanidade, inclusive o que está acontecendo hoje, né? Tantas pessoas mortas, né? A Guernica pode fazer uma referência ao que nós estamos vivendo hoje, né? De catástrofe, né? No caso dos significados conceituais, no caso da linguagem discursiva, o que é parecido, né, é possível, a sinonímia é possível, porque, de certa forma, os significados se encontram fora das palavras. Escreva eu casa em maiúscula ou casa em minúscula, em letras maiúsculas ou de imprensa, ou fale eu a palavra em voz grave ou aguda, trêmula ou firme, esse símbolo nos remeterá ao mesmo objeto. Eu posso mudar a sonoridade da palavra, né? Mas não vai mudar o que cada um de vocês tem na cuca de vocês. Mudam as formas físicas do símbolo, mas o seu significado conceitual não se altera. Por isso, ainda dizer moradia, residência ou habitação, que terei o mesmo significado. Já nos domínios da arte, uma pequena alteração em sua forma altera o sentido da obra. Substituir o amarelo por um azul, um dó por um fá, alteram marcadamente a forma da obra e, consequentemente, o seu significado. Se na linguagem o significado está fora das palavras, na arte ele está engastado, aderido à sua forma. A arte significa somente aquilo que existe em suas formas perceptivas e que não pode ser expresso de uma outra maneira. Por isso, ela não nos transmite conceitos que poderiam ser comunicados através de sinônimos, mas exprime sentidos a nível de sentimentos em suas formas mesmas. Então, é muito mais complexo a arte, né? Cada um de vocês aí, a gente pode até fazer um exercício de cada um pegar uma imagem e trazer aqui para o Meet e compartilhar. E se uma imagem, por exemplo, que a Poliane traga, uma fotografia, que a gente olhe e a gente faça uma interpretação, pode ser completamente diferente do que ela imaginou para aquela foto. Entendeu? Assim, se for uma coisa assim diferente, né? Se for uma imagem que seja diferente, a gente pode dar interpretações variadas. Né? Olha a fake news aí que faz tanto que causa tanto problema, né, de comunicação entre as pessoas. Esse é o motivo pelo qual inúmeros autores insistem ser incorreto dizer que a arte é uma linguagem. Ela não é uma forma de linguagem, pois não simboliza e expressa de maneira idêntica à da nossa linguagem discursiva conceitual. A arte seria então melhor nomeada se disséssemos que ela é um código expressivo. A linguagem comunica linearmente, um dado após o outro, construindo um discurso. A arte exprime de maneira presentacional e plurissignificativa, para usarmos um neologismo. Isto é, apresenta-nos um sentido num todo inteiro, uma forma total. Você poderia me questionar nesse ponto, dizendo-me, muito bem, mas e as artes que tem na palavra, o seu material, como a poesia e a literatura? Nem elas seriam linguagem? E eu responderia que não. O autor está dizendo aqui, né, que a poesia e a literatura não seriam uma comunicação, uma linguagem. Ele vai dizer por quê. A poesia toma a linguagem de forma a chegar o mais perto possível do seu polo expressivo. Por isso que as palavras na poesia elas não são tratadas instrumentalmente, para dizer, né, o garfo que usa para comer, o garfo ele vai ter vai ser usado dentro daquele texto e vai tomar um outro sentido. O poeta, utilizando-se não apenas do sentido das palavras, mas também de sua sonoridade e ritmo, constrói imagens, metáforas e não um significado conceitual. O verso, no dizer do filósofo francês Jean-Paul Sartre, é um quase-objeto construído pelo poeta. Se para descrever uma mesa, como foi feito no capítulo 2, toma-se parte por parte desse objeto, né, forma, cor, tamanho, material, sucessivamente o poeta nos constrói uma imagem que ela nos aparece inteira, como se a víssemos e sentíssemos. Né, o texto traz uma imagem, às vezes você tem até a sensação de cheiro, né, quando você ouve uma poesia. A ideia do poeta é trazer toda a sensorialidade, né? Sucessivamente, o poeta nos constrói uma imagem que ela nos apareça inteira, como se a víssemos e sentíssemos.
E ainda, o sentido que um poeta nos exprime não pode ser dito de outra maneira. Mesmo no caso da poesia, não se pode escrever sinônimos de um determinado poema. Um poema é ele próprio, nenhum outro, então é singular, não tem como você comparar, né? Na literatura, a linguagem está mais para o lado discursivo, mas mesmo aí, o sentido de um conto ou romance está aderido à sua forma, a forma como o escritor dispõe as palavras, sentenças e imagens. Deixo que Susan Langer comente isso ao afirmar que se incorre um erro ao se deixar induzir ao engano de supor que o autor pretende, por o seu uso de palavras, exatamente aquilo que pretendemos com o nosso informar, comentar, inquirir, confessar, em suma, falar às pessoas. Um romancista, contudo, pretende criar uma experiência virtual, completamente formada e internamente expressiva de algo mais fundamental do que qualquer problema moderno, o sentimento humano, a natureza da vida humana em si mesmo. Então, é o texto que está terminando dizendo isso, né, que a arte é muito mais complexa do que simplesmente uma interpretação, né? O poeta usa a palavra para despertar na gente sensações, né? E é por isso que ele subverte o uso da palavra no texto, né? Ela não é, a gente pode, vocês vão ter a oportunidade de ver com a Daniela, talvez as diferenças dos gêneros textuais, né? Uma prosa, né? Uma prosa poética, uma prosa que não é poética, né? Um texto informativo, né? Um texto de revista, um texto técnico, os diversos tipos de texto. E aí vocês têm essa ideia, quando o texto é poético, né, que é cheio de metáforas, é para produzir na gente sensações e imagens. Então, dito isso, falei para caramba, o que vocês podem comentar aí? Eu vou fazer por ordem alfabética a respeito das aulas que nós tivemos anteriormente. Qual é a relação que a gente pode fazer com as outras aulas? Se teve dúvidas, faz um comentário aí, por favor, de alguma coisa, alguma passagem do texto. Pode começar, Ana Kézia. Vou até colocar meu fone. Ai, professor. É porque a aula não é só minha, né? Também de vocês. Vai lá, Aninha, pode falar. Ai, pode passar no próximo, não? Posso. Depois você volta, eu volto em você. Cauê, fala aí, Cauê. Só para dar uma cola aqui, a gente falou sobre o olhar, a intersubjetividade na arte, o olhar da arte e a educação do olhar. E aí, Cauê, nos ouve? Giovana, hoje temos 12 pessoas, está muito bom. E aí, Giovana, o que você pode falar para a gente aí? Cauê escreveu? Vamos ver aqui. Ah, Cauê está escrevendo. Tá. Então, eu posso dizer que essas percepções das coisas e as belezas que enxergamos têm relação direta com os nossos sentimentos? Então, o texto, ele ajuda a gente nesse sentido, porque em algum momento, não sei se você vai lembrar, ele vai falar que, na verdade, é uma relação entre o que está fora, né, e o que está dentro, né? O que está fora, quando a gente experimenta essa na verdade, a gente experimenta isso quando a gente reelabora os nossos sentimentos a partir da experiência que a gente tem com o que há de externo. Então, o objeto artístico é um objeto que está fora da gente, que a gente, né, quando tem contato, isso te remete ou não, né, a sensações internas suas. De certa forma, a gente pode dizer a sua frase aí, né? A beleza que enxergamos em relação, tem relação direta com os nossos sentimentos? A gente pode dizer que sim. Pode dizer que sim, porque uma pessoa que se a gente for pensar assim, né, que teve, que viveu, também uma hipótese, né? Posso estar enganado, mas a pessoa viveu sem nenhum contato, né? Por exemplo, sem afeto, pessoa que cresceu sem nenhum afeto, um carinho. Se a gente vai para uma exposição em que esse seja o tema, talvez ela não consiga se relacionar com aqueles objetos ali ou
rejeite ou, né? Porque a gente não conhece a vida de cada uma dessas pessoas. Entende o que eu estou falando? É isso aí. Então, o que você falou tem sentido. Giovana, fala aí, Giovana, com a gente. Não fala. Janine, está nos escutando? Que coisa interessante. Kathleen, hoje ninguém responde. Lohane? Eu, professor, calma aí. Oi, Kathleen, pode falar. Sobre a experiência estética, ela é algo que é uma arte que se expressa naquele instante, naquele determinado instante. É algo que pode ser vivido na perspectiva e no momento no momento. É isso, não é? Sim, sim, mas assim, o legal do texto é que ele amplia a experiência estética. Ele fala que a gente pode ter experiência estética com várias coisas, mas ele traz depois para a arte. Mas ele começa falando, não sei se você lembra, ele fala: entro na sala do cinema, as luzes se apagam, né? E isso já é, de certa forma, uma experiência que eu estou tendo. Mas é óbvio que quando você assiste o filme, essa experiência se amplia, porque você se transporta para um outro tempo. Todo mundo já teve essa experiência, né, de assistir um filme, ouvir uma música e parece que o tempo passa rapidíssimo. Meu Deus, acabou. São tanta hora. É isso que ele está falando. Existe uma quebra da nossa percepção, né, daquele tempo que a gente está acostumado, tempo cronológico, né, que está contado. Esse tempo ele é subvertido. Você tem uma experiência parece que saiu do tempo. Professor, é Ah, como ter uma experiência de, por exemplo, uma criança nunca ter ido ver os fogos de artifício. É uma coisa totalmente diferente na televisão. É uma coisa muito mais ampla e naquele momento que a criança está ali de frente para o acontecimento, né? sim, e uma palavra que você falou que tem tudo a ver com experiência estética é o acontecimento. O negócio, quando você tem. Hoje, é uma coisa que é curiosa, não sei se você já percebeu. As pessoas, né, quando vão ver algum show, ou encontram com uma celebridade, em vez de elas falarem com a pessoa ali, né, apertar a mão, bater um papo, elas querem tirar foto. Você fica. E aí o momento passa, você fica na fotografia, né? Em vez de você aproveitar o momento, né? Todo mundo fica fotografando, não sei o quê. É isso que você falou, é viver o acontecimento. Isso tem a ver com experiência estética. Muito bem, Kathleen. Depois você vê lá as aulas anteriores, vê se faz sentido. Lohane Pereira e Pedro Denis pode ir escrevendo aí, se quiser, sobre o que a gente já falou, o que a gente falou hoje. Pode usar aí o chat também, gente. Quem não está à vontade para abrir câmera ou falar no microfone, escreve no chat. Eu já perguntei e ao Caê já respondeu, a Giovana e a Janine ainda não responderam. Lohane não. Pedro, vai escrever? Escreve aí enquanto eu pergunto para outra pessoa. Pietra! E aí, Pietra, como é que você tá? Gente, o pessoal não quer nem falar comigo, tá todo mundo de mal. Poliane, Oi, professor. aê, Poliane, salvou a pátria. Pô, o pessoal não quer falar comigo não, tá vendo? Todo mundo de mal. Tadinho. Ai, meu Deus. Então, eu não assisti as outras aulas ainda, Beleza, mas mas aí, a partir eu desse achei texto muito, aqui que a gente leu, então, achei muito interessante a capacidade de, de uma música, ou sei lá, um texto, um poema, de fazer a gente sentir várias emoções e também lembrar das experiências que a gente teve. E assim, eu gosto muito de escutar música. Todo dia, toda hora eu tô escutando uma música. E sempre tem essa experiência. Então eu acho isso muito legal. Eu muito gosto bacana. Você bastante. tá sempre passando por essa experiência, né? Sim, Então, sempre.
É muito interessante. Eu não sei porque a gente, eu não sei, né, como é que vocês veem isso, mas durante tanto tempo na vida, a arte foi tratada não dessa forma, né, que eu estou falando para vocês, mas foi até a Uhum. Sofia que falou numa outra aula, professor, passei toda a minha meu ensino fundamental só desenhando, 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 desenhando. Poxa, perdeu, né, os professores perderam a oportunidade de falar da importância que a arte tem para construir mesmo a nossa percepção, né? É verdade. E eu fico chateado também com esse negócio. Porque aí é curioso, Sim, né? Porque, por exemplo, isso não serve, isso vale para tudo que a gente vive, assim. Aí você vai para a faculdade, né? Chega lá, as pessoas perguntam, né, a respeito do que você tem para falar, e você fica muda. Não é isso, entendeu? é. Uhum. A graduação você tem que falar coisas que você está elaborando dentro de você, porque é óbvio que você vai ter contato com coisas que você não sabe. Mas olha quanto tempo que você viveu. Poxa, 18 anos, 17 anos, e você não tem nada para falar? Não é possível, né? É verdade. Poxa, a Concordo. gente tem tanta experiência que vocês já viveram, vocês não são pessoas que são Sim. inexperientes, né? É. Beleza, então. Vamos para Sofia. Ó, Sofia! Fala aí, Sofia, com a gente. Eu sempre uso o exemplo da Sofia para falar das aulas de arte. Porque ela falou, professor, eu sempre fiquei desenhando, 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 eu só desenhava, 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 desenhava. Não tinha, a professora nem falava sobre o que estava desenhando, assim. Assim, seria interessante ela Uhum. falar, olha, a gente está desenhando isso aqui, porque isso aqui tem relação com a cultura tal, entendeu? Que foi feito na época tal. Isso já é uma forma de você ampliar o conhecimento, né, da tua prática. É verdade. Por isso que aqui quando vocês forem fazer lá, eu já estou falando já de outra matéria, né? Forem fazer o projeto Uhum. de TCC, na medida que vocês vão escrevendo, na medida que vocês forem lendo alguma coisa para produzir o texto de vocês não estão escrevendo só para o TCC. Vocês estão escrevendo para redação, vocês estão escrevendo para organizar, quando forem fazer um comentário em qualquer lugar que vocês forem escrever, para qualquer pessoa, porque é muito importante, sobretudo no tempo que a gente vive hoje, gente. Olha, pega essa visão aqui eu falando. Como você vai se comunicar, como você vai se comunicar textualmente, né? E como você vai se comunicar oralmente. Já falei isso aqui várias vezes. Eu estou fazendo esse ano, vou ter pelo menos umas 2 entrevistas. Não posso fazer entrevista para o doutorado com câmera fechada. Quando eu vou escrever, eu tenho que ver como é que eu vou escrever para o sujeito que vai lá, porque o sujeito está me avaliando. Toda hora nós estamos sendo avaliados. Isso também, Poliane, está mudando um pouco essa questão de vocês não são avaliados só por uma notinha. Isso tem que começar Uhum. como é que eu vou dizer? Vocês têm que começar a tomar consciência disso, né? A maneira como vocês se colocam, né? Só o fato de não me responder quando eu faço uma pergunta entendeu? Você fica, está sendo avaliado, entendeu? Uhum. E isso não é uma Entendi. maldade, isso não é maldade, isso é o mundo sempre foi assim e agora está ficando mais rigoroso nesse sentido, né? Uhum. Então, beleza. Sofia pode falar com a gente? Nos ouve? Será que Sofia nos ouve? Iago, nos escuta? Oi, professor, boa tarde. Que beleza, Iago. Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Poxa, estou feliz com a sua presença. Professor, eu não consegui terminar de assistir todas as aulas no Sem passado problema, recente, sem mas problema. em questão dessa aula sobre estética, eu acredito que seja algo muito, muito relativo. E por quê? Levando isso para o período helenista, epicurismo ele fala sobre a busca do prazer. Então, eu acredito que quando a gente fala de estética, também entra isso, a busca do prazer, porque eu procuro algo que eu ressignifico aquilo ali e vejo como sujeito. Entende? Então, acredito que isso tem muita influência na estética, e levando isso para o Sartre, né, que o senhor citou, questão do existencialismo, eu acredito também que a estética entra nisso, porque não de uma maneira nociva,
a gente, quando não tá bem com algo, a gente sai daquele eu e a gente para de se ver como sujeito e vai procurar o outro, o que eu vejo como algo bom. Então, eu também vejo isso como muito, muito subjetivo. Em questão, a estética também me lembra a questão de liberdade, porque Jean-Jacques Rousseau, ele fala sobre a liberdade, mas eu penso que a gente não é 100% livre, as nossas escolhas não são realmente o que a gente escolhe, porque existe um processo de socialização ali de como a gente deve ser inserido numa sociedade. Sim, sim. Então, eu acho que a estética também envolve isso, porque as nossas escolhas não são 100% a nossa escolha. Então, Sim, acho que é sim. basicamente isso. Não, beleza. Você fez várias referências aí. A gente só precisa organizar aqui na minha cabeça o que você falou. Por exemplo, quando você fala, você cita lá os pré-socráticos e epicureus, né? Na verdade, eles acreditavam, estavam no início, né? Estavam na investigação e tentando buscar, né, um sentido para a coisa, para coisa do mundo, da realidade. Então, eles, né, preconizavam que o prazer, tudo era só prazer. A gente fala até um outro termo que é hedonista, né? O nosso sujeito é hedonista, ele só quer o prazer a todo custo. Pode falar, Iago. Não, professor, pode falar, depois eu falo. Então, quando a gente fala assim, a pessoa é hedonista, prazer a todo custo, e assim, não interessa como, eu só quero prazer. Nesse sentido, né, como você falou que não é nocivo, pode se tornar nocivo. Quando a gente fala da estética é, como um prazer, é óbvio, quando você faz uma leitura, né, que te remete a alguma coisa interessante, você quer permanecer ali. Da mesma forma que quando você falou quando você citou essa coisa do prazer, quando você está diante do celular, por exemplo, né, ou da televisão, isso te instiga, é prazeroso você estar ali, você não quer, né, largar aquele negócio. Então, é nesse sentido que eu estou tentando fazer uma análise da nossa experiência, entendeu? Entendi. Mas, professor, no período helenista, o epicurismo também tem a temperança da moderação, onde tudo em excesso faz mal. Então, a pessoa que ela procura, ela tem ela dá um significado a um determinado objeto, aquilo ali, ela projeta um desejo. Então, é um prazer, mas não que Sim. seja um prazer nocivo, porque tem uma temperança ali, né? Sim, 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 mas isso porque você tem essa consciência de que tem um limite, né? Eu acho, eu não sei, eu não tenho muita leitura, né, profunda nos epicúreos, mas acredito que eles determinavam, que nem os estoicos. Os estoicos têm essa coisa do limite, tem Uhum. um meio termo, né? Não pode nem lá, nem cá, nem tanto na terra, nem tanto ao mar, né? Você tem que encontrar um equilíbrio para você poder aproveitar bem as coisas, né? Acho que tem alguma coisa assim também, Uhum. os estoicos, né? Mas você falou também sobre o Jean-Jacques Rousseau, e Isso. também está numa uma coisa dessa. A gente, assim, é bom fazer uma leitura, trazer, né, esses autores para a contemporaneidade, mas entendendo que a contemporaneidade é mais complexa, né? Como você mesmo disse, a gente está condicionado, a gente não está totalmente livre, né? A gente acredita que tem uma liberdade, mas a gente não está totalmente livre. Talvez, né, por exemplo, só citar aqui, talvez a liberdade hoje seja desconectar, né? Talvez a gente esteja aprisionado na conectividade, concorda? Uhum. Concordo, Né? professor. Porque até falei isso, não sei se falei com vocês aqui ou se foi em outra turma, um aluno falou comigo, professor, estou me sentindo cansado, assim, meio desanimado, esgotado. Eu falei, olha, isso é bem, dá para entender, porque se você fica das 7 da manhã às 8 da noite conectado no celular e não dá nenhum respiro, né? Naturalmente a sua cuca ela vai gritar. Como é que a cuca grita? Ela gera palpitação, gera angústia, você se sente angustiado, você se sente desanimado, você se sente para baixo. E o corpo ele está respondendo a alguns movimentos, porque a cuca ela não processa, né, fica toda hora ali, assim, direto. Você precisa dar uma respirada, entendeu? Então, por isso que eu falei essa coisa do aprisionamento, né? Talvez a revolução hoje seja você ter momentos maiores de desconexão, né? Uhum. O professor, sabe uma coisa também que eu achei muito interessante? Sim, sim. É que eu tô lendo o livro de John Stuart Mill.
e chega numa parte que ele fala sobre Nietzsche. E eu não sei se ele entra muito, tem como fazer uma analogia entre estética e essa perspectiva do Nietzsche, onde o Nietzsche fala que tudo que nós falamos é moldado na sociedade que a gente está inserido. Por exemplo, aqui, se você fazer uma pergunta e tem 11 pessoas, as 10 pessoas falam sim, a outra pessoa ela não vai falar não. Ela também vai Sim, falar sim por ela se sentir na minoria, então ela vai mostrar a perspectiva de mundo de fato dela. Então sim. existe um conformismo social aí. Eu achei isso muito interessante. Não sei se dá para fazer uma É, analogia entre dá para fazer uma analogia. Inclusive, eu acho que eu falei durante o texto, quando eu comentei, que quando você tem contato com a arte, nos outros textos também, depois que você for lá na aula, você vê. Quando a gente tem contato com a arte, a gente tem a possibilidade de questionar o que chega para a gente. A gente não aceita totalmente e engole e acabou. Né? Porque como eu falei também aqui com a Sofia, quando a Sofia falou que durante a aula dela, né, durante o fundamental, ela só desenhava. Isso não dá a possibilidade da gente desenvolver uma percepção da realidade um pouco mais crítica. E o Nietzsche, como você citou aí, ele é um crítico da cultura, né? Ele vai criticar justamente as ideias cristalizadas, né? Os preconceitos, ele vai fazer uma crítica. Eu é, também não tenho aprofundamento no Nietzsche, mas quando ele fala assim que Deus está morto, ele não está falando que o Deus cristão, vamos matá-lo. A crítica dele é justamente ao homem que matou Deus, entende? Uhum. E aí ele vai fazer essa crítica à cultura. Quer dizer, estou aqui aprofundando um pouco mais, mas trazendo para no nosso papo aqui, se a gente não desenvolver um olhar crítico da nossa realidade e usar a arte para isso, a gente vai ficar na superfície, né, reproduzindo coisas e fazendo o que você acabou de falar, né? Indo com a manada. O Nietzsche usa, né, Uhum. Isso aí, essa, psicologia da manada. ele usa essa analogia, essa nomenclatura. E aí, na verdade, eu não sei se você vai concordar comigo, tanto a aula de arte, né, quanto a aula de projeto é justamente para que você consiga. Eu sei que a gente é um tempo muito curto, né? Mas para que vocês consigam desenvolver essa percepção mais autônoma, com mais independência, né? Desenvolver a própria ideia a respeito da realidade, trazer outras respostas, porque as coisas elas não estão prontas, né? Parece que está tudo pronto, mas não está, entende? Uhum. Muito bom esse seu comentário aí, assim, enriqueceu. E alguém escreveu aqui no chat, peraí, deixa eu ver. Uhum. Não, peraí. O Pedro escreveu e a Pietra também, deixa eu ver. A Kathleen também, a Kathleen escreveu, tem 8% de bateria e só consigo carregar desligando, então, se eu sair foi por esse motivo, ok. Pietra, experiência estética são tipos de emoções, tipo uma maneira de conhecer o mundo? De certa forma, sim, Pietra, porque você conhece o mundo através da experiência estética por meio das percepções, né? Dos sentidos, né? Audição, paladar, visão, tato, né? Sim, pode elaborar a sua imaginação, o que está dentro de você, através dessas percepções, né? É uma maneira de conhecer o mundo, sim. Pedro Denis escreveu aqui. Poliana estava falando sobre a questão dos sentimentos ao ouvir música. Eu lembrei que o trabalho de engenharia sonora da indústria musical muitas vezes tem esse intuito de, através de determinadas frequências sonoras, transmitir sentimentos de tristeza, alegria e esperança. Alguns artistas usam esse artifício para transmitir melhor a mensagem das músicas. Muito bem. Professor, eu já escrevi mais porque o senhor comentou sobre um aluno dizer que estava muito cansado. E aí o senhor falou sobre o tempo que ele usa o celular. Aí eu falei sobre isso no meu comentário. Ah, beleza. Como é que tá aí na capacidade aí da bateria? Está em 1%. Ai, caramba. Beleza. Ah, não tem como você colocar ele não para carregar?
Não, porque ele tá com um defeito, então só carrega desligado mesmo. Beleza, mas aí acho que, deixa eu ver, é que tá acabando já. Aí depois você assiste, eu vou colocar lá na plataforma, você assiste lá. Mas eu vou ler aqui agora, pela sua, antes de falar do Pedro. Esses dispositivos também emitem luz azul, e essa luz azul que diz o nosso cérebro para acordar e a estar alerta pela manhã. Mas o problema é o pior no caso do celular, e ele fica mais próximo ao rosto. Então, o uso desse dispositivo pode causar insônia ou piorar muito a qualidade do sono, diz o médico. Então, com certeza, né, o contato com isso provoca, né, por isso que as pessoas ficam angustiadas e cansadas porque gera esse cansaço mesmo e o cérebro não suporta e ele vai reclamar. Como é que ele reclama? Te dando, eu tive taquicardia já, pô, né, com essa coisa de ficar direto, né? E aí tive que parar. Obrigado pela sua contribuição, Kathleen. Com relação ao que o Pedro escreveu, não é só frequência de sonoridade, frequência de nota, não, Pedro. As harmonias, né, se você escutar, a gente vai escutar músicas, né, samba, as harmonias são muito parecidas. E aí vai acontecer de forma análoga isso que o Iago falou. Você só está familiarizado com aquele caminho harmônico que você não tem nem consciência de que acontece aquilo. Aquilo se dá de uma forma, é como se fosse os bastidores, né? A harmonia vai para tem lugares que a harmonia vai. E aqueles caminhos harmônicos, eles são muito familiares, eles se repetem. E a pessoa, aí você pode desenvolver um gosto específico, entendeu? E quando você ouve, por exemplo, uma harmonia, um caminho harmônico que é diferente, né, do jazz, da bossa nova, que é diferente, que te exige outras, exige mais de você, aí você, ui, meu Deus, isso aí, não, eu não quero ouvir isso aí não, porque isso é muito chato. Não, não é chato, é diferente, é porque tem mais informação sonora. Tem essa questão também. E bem, mas quem mais escreveu? Ninguém mais escreveu. Pergunta então mais uma vez. Giovana quer falar alguma coisa? Ana Késia, fala aí, Ana Késia. Elaborou alguma coisa? Professor, eu consegui entender tudo, só que falar pra mim Ué, é fala do que muito você não entendeu ou que você não complicado. gostou. Não, o que tá na minha cabeça, que não consegui tirar, foi o que você Sim. falou, estática. Tem diferença estética e estática? Não, a estética é o que está relacionado aos sentidos. Né? A estética é o que está. A gente se relaciona com o mundo através das percepções, dos sentidos, e a palavra estética, que vem lá do grego aesthesis, quer dizer, né, sentidos. Visão, audição, paladar, tato, olfato, entendeu? Agora, estática é aquilo que está parado. Então, por exemplo, ele deu um exemplo no texto: fotografia, pintura, escultura Assim, tá no a campo do estática eu tinha estático. escutado, a estética eu não tinha escutado, só a estática. Então. E o que Obrigada. é dinâmico é a música, a dança, né, o teatro, são coisas que acontecem no tempo, então sempre tem movimento, entendeu? Conseguiu pegar aí a diferença? Sim, sim, obrigada. Beleza, então. Então, pergunta aqui mais uma vez, Giovana. Guilherme Pereira, pode falar com a gente? Giovana escreveu um texto no chat. Giovana escreveu, deixa eu ver. Opa, tá aqui. Sobre o que o Pedro falou, depende do que você está sentindo na hora também. Por exemplo, quando estamos escutando um samba e você está feliz, você vai com o ritmo da música porque é bem alegre e contagiante. Mas se você estiver triste, dependendo da letra da música, você pode ficar triste, mesmo que o ritmo seja animado, porque o que prevalece é o sentimento que está dentro de você. O que a Giovana falou tem relação com o que eu tinha dito durante o texto, né? Que o que você elabora, né, pode dar sentido ao que está fora. Olha o que ela falou. Mesmo que o samba seja, né, cadenciado, se você estiver triste, né, a leitura que você vai fazer do que está acontecendo não vai ser boa. Isso pode acontecer também, Giovana. Muito bem, porque na verdade foi o que o texto falou. A beleza, né, não está na coisa, lá na coisa, não está na música, né? É uma relação entre o que, né, dentro de você e o que está fora de você. Muito bem, Giovana. Obrigado por essa Deixa, contribuição. Falando. é tipo, se eu te considerasse muito, você gostasse muito de uma música, mas a música é muito animada. Aí você. Sim. Não, não que isso vai acontecer, tá? Eu não vou falar isso de mal, não.
Aí vai, você falece e a música fica na minha cabeça e eu não consigo mais cantar porque tem uma coisa triste. Isso também é um caminho. Isso é muito interessante, né, que vocês estão falando. Pô, à medida que a gente vai conversando, vocês vão encontrando várias respostas. Isso pode acontecer também, né? Eu não ter mais, né, condições de ouvir aquela música, o que me recorda a pessoa que eu gostei muito, que era uma pessoa muito amiga, que pode acontecer também, perfeitamente, Ana. E isso não se dá conceitualmente, uma espécie de uma relação não verbal, que vai direto no seu sentimento. Peraí que minha bateria está acabando. Liga aqui, peraí. Voltou. Ok. Então, Giovana, muito bem, muito obrigado. Você fez uma contribuição belíssima. E o pessoal que não respondeu acabou saindo da aula. Que coisa triste, gente. Mas fazer o quê, né? Então, se vocês não tiverem mais. Se tiverem alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, estou à disposição de vocês. Agradeço a presença de vocês e sexta-feira a gente se vê, né? Sofia, quer falar, Sofia? Fala, fala, Poliane. Não, eu só ia despedir mesmo, professor. Você falou que sexta-feira a gente se vê, né? Aí Poxa, eu ia parece falar lá porque assim. vocês não falaram do projeto de vocês, hein? Ah, Que é, professor? Tenho que assistir verdade. a aula ainda que eu perdi. Na Eu também tenho que sexta-feira, assistir. Poliane e Iago apareçam para poder falar dos projetos de vocês. A Ana Kézia já está adiantada. A Kathleen, estou te devendo uma resposta. Vou ver se eu te devolvo ainda hoje, tá? Tá bom, Então, professor. Eu vou ver se eu consigo entrar na sexta. Tá bom, beleza. professor, me tira uma dúvida Diga. rapidinho. Claro. Quando que vai começar o projeto mesmo? Eu lembro que o senhor botou uma tabela, só que eu não tirei print daquela tabela de quando vai começar de fato o projeto, onde a gente vai escolher o nosso orientador. Então, tem uma data lá que a gente no dia 20 de maio, quer dizer, um pouquinho antes, né? Eu vou colocar para vocês o drive para vocês escolherem o orientador. No dia 27 de maio a gente tem essa resposta. Eu espero que a gente consiga fazer isso nesse período, né? Mas, de certa forma, nós já começamos devagarinho, né, a preparação, né? Oi, Iago, eu acho que eu ainda tenho o PDF que o professor mandou, então depois eu te mando lá no seu WhatsApp. Perfeito. E se, Me manda você também, pode por favor, encontrar também no. Kathleen. Perdão. Não, Mas pedindo pra vocês Kathleen podem. me mandar também. Vocês podem encontrar, eu coloquei lá no materiais do projeto de intervenção no Classroom. Tem uma pastinha, a primeira que eu postei, né? Eu coloquei uma agora de material, mas eu acho que tem uma primeira de materiais e links, lá no início das postagens. Essa daí eu não sei Porque não. no Eu Class tô eu tô com. ligada mais nas coisas que eu tenho que entregar no Aplix, entendeu? Aí acabo não olhando. Eu também Entendi. tô assim, igual Kézia. Mas eu tô falando do PDF que tem algumas datas de começo. É umas coisas assim sobre o TCC. É o calendário completo lá, tem tudo Isso, eu organizadinho. vou mandar lá no grupo dos professores de novo, então. Isso. Beleza, então, minha gente. Então, até sexta. Agora eu vou acabar Tchau, dando Até oi também sexta, com vocês, professor. porque eu já terminei de fazer as coisas da Aplix, graças a Deus. Então agora é só focar no terceiro ano, graças a Deus. Tchau, professor. Tchau, Celso. professor. Até sexta. Até sexta, gente. Celso. Celso. Oi, oi, oi. Ah, que bom que você tá aqui ainda. Você pode me chamar de Kézia, por favor? Perdão, eu falei Ana, né? Não, não. Se você quiser me chamar de Ana, pode me chamar de Ana, mas é porque eu Tá gosto mais bom, de não. Kézia. Vou chamar de a maneira como você preferir. Tá bom, obrigada. Falou, tchauzinho.